tudo bem? Eu sou a Cristina Oliveira, sou integrante aqui do canal do Justiça Restaurativa Crítica. Nós iniciamos na semana passada um projeto para apresentação de obras críticas de referência no tema da justiça restaurativa. A primeira apresentação, que foi na última sexta-feira, foi feita pelo Daniel Achuti, que apresentou sua obra doutoral, né, seu livro sobre os abolicionismos, e hoje eu vou aqui apresentar também a minha obra, que foi fruto do trabalho de mestrado, se chama Mediação Penal e Justiça, da ética da alteridade como fundamento filosófico para a adoção das práticas de justiça restaurativa. Então, esse livro ele foi editado em 2013 pela Juruá, que é uma editora de Curitiba, mas ele é resultado da minha dissertação, que foi construída no âmbito do programa de Ciências Jurídico-Criminais da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, entre os anos de 2009 e 2011. Esse texto é datado, então, foi apresentado em 2011, e ele pretende trazer, então, uma contribuição num âmbito mais filosófico sobre quais podem ser os fundamentos que justificam a utilização de práticas de justiça restaurativa para o tratamento dos conflitos. Esse texto tem mais ou menos 165 páginas. A minha orientadora à época foi a professora doutora Cláudia Maria Cruz Santos, que é uma das pesquisadoras portuguesas mais famosas no âmbito da justiça restaurativa. E ele se divide, então, em cinco capítulos. O primeiro capítulo eu apresento para vocês e fala um pouco da crise do sistema de justiça, e aí eu uso também das teorias críticas, da criminologia crítica, do abolicionismo e da perspectiva vitimológica. Num segundo momento, que eu passo efetivamente para a justiça restaurativa e apresento noções gerais, conceitos de base, a principiologia que a sustenta, para, no terceiro momento, apresentar, então, a mediação penal como um instrumento restaurativo que possibilita aqui o encontro entre o autor e a vítima. Eu vou justificar para vocês que eu trabalhei com a mediação penal e não com os processos circulares, como mais acontece no Brasil, porque eu fui fazer o meu mestrado pensando em compreender quais foram os resultados da criação de uma legislação específica no âmbito da mediação vítima-ofensor para adultos. Isso aconteceu em Portugal em 2007, com o advento da Lei número 21, de 12 de junho, e eu saí do Brasil com o interesse, então, de investigar quais os impactos que uma legislação sobre a temática podem causar nas dinâmicas de tratamento do conflito, ou seja, eu queria compreender, então, como a justiça restaurativa seria apta a produzir, né, no sistema jurídico português, novas rupturas ou possibilidades de transformação de um modelo já implementado. O capítulo 4º e o 5º são, então, os capítulos que eu guardei para tratar e apresentar a filosofia do Emmanuel Levinas, que é um francês que trabalha com a ética da alteridade. A minha proposta, então, foi pensar como é que a gente conseguiria utilizar de perspectivas filosóficas e humanizadoras para também sustentar a necessidade de novas perspectivas no tratamento do conflito. Então, o Levinas, ele coloca para a gente a necessidade de repensar e ressignificar a ideia de sujeito. Ou seja, quem é o sujeito, como esse sujeito se comporta na sua relação com o outro, quem é esse outro que nos aborda, que rosto ele tem, ou seja, como é que a gente pode pensar dentro do encontro restaurativo sobre a perspectiva de uma ética de alteridade, ou seja, como eu assumo a minha responsabilidade enquanto sujeito que participou de um ato ofensivo e como eu me coloco na frente desse outro, né, que enquanto vítima também, enquanto comunidade que sofreu com uma ofensa, como é que eu identifico essas necessidades e demandas num outro que me afronta, que me aborda. Então, a ideia aqui foi pensar
quem que é esse outro da justiça restaurativa, né? A gente fala tanto em comunicação, diálogo, em trazer as partes para compor uma dinâmica direta de resolução de conflitos, mas quem que é, afinal, esse outro? Como é que esse outro se comporta? Então, a minha perspectiva aqui foi pensar a responsabilidade que a gente tem com o outro nesses contextos. E eu acho que isso humaniza, de certa forma, a perspectiva de construção de novas possibilidades de tratamento do conflito. O livro, então, ele traz um pouco dessa novidade. Eu queria sair das propostas mais tradicionais de questionamento do sistema penal, que são abolicionistas, criminologias críticas, enfim, vitimologia, para pensar em aplicar de uma forma interdisciplinar uma perspectiva mais justo-filosófica. Claro que assim, foi uma tentativa primeira de trabalhar com a filosofia do Emmanuel Levinas, que é extremamente complexa e que demanda, obviamente, muito mais do que 2 capítulos para serem compreendidas a fundo e trabalhadas no âmbito da JR. Mas, enfim, foi uma primeira impressão sobre o tema, que foi uma primeira imersão sobre justiça restaurativa na minha trajetória enquanto investigadora, enquanto estudiosa. Depois disso, eu passei para o programa de doutorado, e aí sim trabalhei com outras perspectivas mais práticas, mais de terreno, mas esse primeiro momento ele me trouxe, enquanto estudiosa do tema, os elementos centrais ou as condições mais estruturais para eu pensar a justiça restaurativa sob diferentes linguagens. Então, foi uma primeira etapa da minha caminhada e que me acrescentou muito, que me fez pensar efetivamente como a gente existe enquanto ser ético e como a gente transfere isso para as nossas ações cotidianas, inclusive para as nossas narrativas. Então, eu espero que vocês gostem. A gente pode depois comentar um pouco mais sobre a obra, vocês podem me contactar se for o caso. E também, se vocês estiverem gostando dessa nossa proposta de trabalhar com temas afetos da justiça restaurativa, por favor, entrem em contato, enviem sugestões, façam propostas de temas ou de investigações que, mesmo não sendo publicadas, merecem um espaço, merecem serem vistas e debatidas. A gente tem aqui um canal aberto para comunicação, então se inscrevam, compartilhem os nossos vídeos, façam contato conosco e, enfim, vamos trabalhar em conjunto aí para construir novas perspectivas de justiça restaurativa. Muito obrigada, até logo, tchau.